Hoje a gente vai trazer aqui o Matheus Moraes, que é um cara que já tem ajudado a Bluefields todos esses anos. A gente apelidou ele carinhosamente de Bluefield. Aí, Matheus, tudo certo contigo, cara? Beleza, tudo certo? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, muito bem. Bom demais. Show demais. Cara, o Matheus já ajudou a gente a fazer algumas automações aqui, algumas IA também. Ensinou o time da Bluefields como a gente, de forma autônoma, começar a construir nossas próprias automações. Então, tem sido um cara muito que tem nos ajudado muito nessa questão aqui na Bluefields e ainda muitas outras coisas, né? E hoje, então, ele vai estar ensinando vocês de forma gratuita, totalmente na faixa aí. E, Matheus, cara, é contigo se quiser se apresentar aí, falar o que vai acontecer hoje. Com certeza. Valeu, Rafa. Bom, nossa parceria aí da Bluefield já vem de um longo tempo aí, né? Eu sou o marido da Marina, que trabalha no marketing da Bluefields. Então, sempre acreditei muito no que a Bluefields faz, no impacto que ela causa, que ela gera, tanto para empreendedores quanto para grandes empresas. Então, é por acreditar muito nisso que eu gosto de investir cada vez mais aí do meu tempo, do meu trabalho com vocês. E também porque eu tenho a oportunidade de fazer várias coisas novas, né? Muita coisa que eu fiz aqui com vocês, eu aprendi fazendo enquanto eu estava ali, tendo a primeira oportunidade de fazer na prática para um cliente real, né? Então, foi muito, muito legal todo esse trabalho que a gente já fez juntos, né? Bom, eu sou o Matheus Moraes, eu sou desenvolvedor de software já há mais ou menos 5 anos. Sou formado em engenharia elétrica, mudei de carreira aí no meio da pandemia, fui para a área de desenvolvimento e sempre gostei muito dessa parte de usar programação para resolver problemas, né? Na engenharia eu usava muito planilha de Excel, né? Então eu usava programação para tentar automatizar as planilhas. Quem aqui mexe com planilha sabe que tem como fazer umas automações lá, né? E dali eu fui pegando esse gosto por escrever código, por resolver problemas dessa forma, mais usando programação mesmo. E aí migrei completamente na pandemia, graças a uma oportunidade que eu tive. E desde então foi só aprendendo, estudando, e agora com essa revolução aí, né, de IA e essas automações que estão ficando cada vez mais em alta, a gente tem visto novas ferramentas, né, saindo por aí, e é um pouquinho delas que a gente vai comentar aqui hoje, falar um pouco sobre automação, qual que é o contexto, né, de automações, como que a gente pode pensar nas automações para facilitar o nosso trabalho, né, como que a IA pode nos ajudar também a reduzir o nosso despender nosso tempo com coisas que a gente pode deixar a IA fazer e focar em coisas que realmente valham o nosso tempo, valham mais o nosso esforço, né? Então eu espero poder dar pelo menos um gostinho aqui para fazer a mente de todo mundo que está assistindo aqui já começar a ferver de ideias do que dá para fazer com automações, com IA e tudo mais. Fechou. E para ti que está nos ouvindo aí, se tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, também pode nos mandar aqui que a gente vai ler. E daí o Matheus, se tiver à vontade, também pode responder aqui, né? A gente vai tentar dar o nosso melhor para responder as perguntas aí. E é isso, Matheus, vai compartilhar a tua câmera aí? Tua câmera não, tua tela, né? Vou sim. A tela. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu também vou abrir meu Make. Pronto. Vou abrir meu Legal, Make aqui legal. para eu começar a fazer junto aqui também. Fechou. Beleza, pessoal. Eu espero que você que esteja aí ouvindo também já tenha pensado em coisas no seu trabalho que às vezes te gastam muito tempo, né? Que às vezes você precisa falar com várias pessoas ou passar por várias pessoas para conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. E eu acho que nisso que a automação ela mostra sua maior potencial, né? Reduzir o tempo que você usa e também reduzir a quantidade de passos que você precisa para fazer alguma coisa, deixar tudo automatizado, né?
Então, bora lá, pessoal. Eu estou usando essa ferramenta aqui que chama Make. O Make é uma plataforma para criar automações, tá? Então, recentemente houve um boom aí dessas questões de automações, principalmente por conta do boom das IAs. As automações, elas já existem há muito mais tempo. O Make aqui, ele não surgiu agora. Aquele N8N também, até puxei o site dele aqui para mostrar, né? Ele não surgiu agora, eles já existem faz tempo. Mas por que eles estão ganhando visibilidade agora? Porque com os agentes de IA, os fluxos que as pessoas tinham que fazer ficaram cada vez mais simplificados e mais poderosos. Porque antes, para você fazer algo que não tinha um agente de IA, eram vários passos que você tinha que fazer para conseguir colocar toda a ideia de negócio que você tinha ali dentro. Agora, delegando isso para um agente de IA ou para alguma coisa relacionada a IA, você consegue reduzir muitas coisas, né? Consegue deixar isso mais fácil e ainda com muito potencial, porque a IA é capaz de fazer várias coisas, né? Entre esses dois softwares, o N8N ganhou muita visibilidade agora, porque ele foi um dos primeiros a implementar o agente de IA. Então, ele já era uma plataforma de automação. Na minha opinião, ele ficava um pouco antes ali do Make, eu achava o Make melhor. Só que como eles implementaram o agente de IA, eles acertaram o timing, cara, eles dispararam em uso, né? Então, esse foi o... Por isso que o N8N ganhou um grande boom aí. E o Make, recentemente, eles também implementaram agentes de IA, obviamente, para não ficar para trás, né? Mas a parte de automação deles já funcionava faz tempo. Como que ele funciona, né? Esses softwares? Basicamente, a gente vai montar um fluxo de automação. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Acho que tem aqui aqui, ó. Product Overview. Ele deve mostrar algum exemplo. Aqui, ó. Essas plataformas de automação, elas vão buscar concluir um objetivo, fazer uma ação ou realizar alguma ação, ou mesmo complexa, ou simples, enfim, de forma automatizada, sem você precisar escrever código. Então, essas ferramentas são ferramentas no-code, né, que a gente fala. Algumas até dá para você escrever código. O N8N, por exemplo, você tem como inserir códigos customizados ali. Então, a gente fala que é o low-code, tem pouco código, né? O Make, ele permite que você seja completamente no-code, sem código nenhum. E é por isso que a gente vai falar sobre ele hoje, porque eu sinto que para pessoas não técnicas, para pessoas que não têm o background de desenvolvimento, a barreira de entrada do Make, ela é menor. Então, fica muito mais fácil de você chegar e começar a usar, começar as suas primeiras automações. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como que a gente vai fazer isso hoje, tá? Então, olha só. Aqui um demo interativo de como criar uma automação, né? Você vai ter lá um cenário, que é como o Make chama essas automações, né? Ele chama de cenários. E aí você vai selecionar vários bloquinhos e vai colocar eles ali e conectar, arrastando uma setinha de um para o outro. E olha só, isso aqui já é uma automação super simples, 2 passos apenas. Recebe um e-mail e coloca uma informação numa planilha. Só isso. Só com isso, pessoal, a gente já conseguiria organizar várias coisas do nosso dia a dia. Transformar, por exemplo, e-mails em tarefas que eu possa fazer, né? Isso é um exemplo que o Make poderia fazer com apenas 2 bloquinhos. Então, no Make, a gente vai ver que tem 3 principais blocos, né? Que é o trigger, que é esse primeiro bloco aqui, que é como a automação vai ser disparada. Então, você pode disparar uma automação de tempos em tempos, ou você pode colocar o Make para observar algum tipo de evento. Então, por exemplo, que nem o exemplo que estava aqui, quando eu receber um e-mail, então eu posso ficar esperando isso. Ou quando um form for submetido, a gente vai fazer um exemplo com um form aqui, né? Ou quando alguém acessar essa URL aqui que eu vou disponibilizar. Então a gente tem várias formas de disparar uma automação.
E essa disparada é o que a gente chama de trigger, né? Ou gatilho do inglês, né? Depois desse gatilho, que é o que vai disparar a sua automação, a gente vai colocar todos os blocos que a gente chama aqui no Make de módulos. Todos os módulos que vão realizar ações ao longo do nosso cenário. Ações para concluir aquele objetivo que a gente quer atingir no final das contas, né? Então, para você que está chegando aqui no Make pela primeira vez, é legal a gente dar uma olhada na precificação dele, tá? Então, eu estou aqui no site do Make, que é make.com. Vamos dar uma olhada nessa seção aqui, Pricing. Como que funciona a precificação do Make? Ele tem uma parte free, que é R$0, obviamente. Ele te dá até 1.000 operações por mês. O que é uma operação? Uma operação é aquele bloquinho. Então, lembra aquele exemplo que o Make estava fazendo ali com 2 bloquinhos? Então, são 2 operações que o meu cenário faz. Então, toda vez que aquele cenário executar, ele vai contar 2 operações. Executou de novo, mais 2 operações. Você tem até 1.000 por mês. Dependendo do que você está automatizando, dá para ficar com esses 1.000 por bastante tempo. Eu até lembro aqui, a primeira vez que a gente fez, né, Rafa, aqui na Bluefields, a gente fez uma automação que ficou no free tier por muito tempo. Até que mais usuários foram começando a usar e a gente chegou, pô, acho que agora está na hora da gente pagar o primeiro tier aqui, que é o de $9 por mês. E também, pessoal, se você for pensar, $9 aí vai dar o quê? Uns 50, 60 reais por mês, você já ganha 10.000 operações por mês. Então, cara, dá para fazer muita coisa legal. Além disso, essas 1.000 operações, elas são contadas em apenas 2 cenários. Então, você só pode ter 2 cenários rodando. Isso é uma limitação também do plano gratuito. Já a partir do plano pago, você pode ter quantos cenários ativos você quiser. Você pode até criar vários cenários, várias automações, mas só 2 podem ficar funcionando sempre. Então, por exemplo, eu quero criar uma automação que eu vou rodar uma vez aqui só quando eu quiser. Não tem problema, você cria ela lá, você não vai ativar ela, mas quando você quiser, você vai lá e roda manualmente ela. Isso pode não ser muito legal, dependendo do que você quer automatizar. Tá? Então, é interessante olhar a precificação, né, a forma de precificação, para a gente não se perder na hora que a gente estiver utilizando. Já o N8N, vamos dar uma olhada nas precificações dele, ó. A precificação do N8N, ela funciona assim. Ela já começa com R$125 por mês, tá? Ela tem um plano gratuito de 7 dias. Então, você faz um free trial e depois você tem que pagar. O Make, ele é 100% free, esse primeiro tier aqui. Então, ele fica... Se você não usou as 1.000 operações, ele vai ficando. Isso é uma coisa que eu gosto também do Make. Porque é legal para você começar as automações, fazer suas primeiras e não se preocupar em ter que gastar dinheiro com isso logo de cara. Você já pode ir brincando bastante. O N8N você precisa disso, né? Para usar a versão deles, que é na nuvem deles, né? Você consegue, no caso do N8N, baixar o código do N8N e rodar na sua própria infraestrutura. Então, esse é o ponto interessante que o Make não faz. O Make você está rodando sempre na nuvem deles. O N8N, ele tem essa opção de rodar na nuvem deles, mas eu posso baixar o código dele, porque ele é open source, e aí executar na minha infraestrutura. Aí eu não vou pagar nada, né? Ele tem algumas limitações, mas aí são coisas muito avançadas que, para a gente que está brincando, aprendendo, vai funcionar. Só que, para a gente conseguir baixar esse código e botar na nossa infraestrutura, aí você tem aquela barreira que eu comentei. Pode ser um pouco mais difícil, pode precisar de um desenvolvedor para subir esse N8N na sua infraestrutura sem precisar pagar nada. E aí você vai, claro, você vai pagar o custo da sua infraestrutura, só que esse custo aí já é bem menor que esses R$125 aqui. Mas tem essa barreira de como conseguir fazer isso. Por isso, a gente vai usar o Make para fazer as nossas primeiras automações. Se você não tem uma conta no Make, pode criar ela aqui tranquilamente, acessar com o Google, ele já vai criar conta para você. Vai ser muito legal para você fazer os seus testes, tá? Eu vou começar fazendo o login aqui numa conta que eu já tenho, que é a minha própria conta.
Deixa eu ver se ele já vai entrar. Aí já entrou na minha conta. Esse é o dashboard aqui do Make, onde a gente vê como que está o meu uso de operações. Ó, aqui, pelo que ele está falando, tem 900 operações que eu ainda não usei, que eu posso usar nesse mês, né? Aí eu não estou pagando nada ainda. Aqui mostra ó, as execuções que aconteceram esses últimos dias aí de integrações que eu fiz, de automações que eu fiz. Então, aqui a gente tem essa visão geral. Aqui no canto esquerdo, a gente tem algumas opções. Uma delas, que eu tinha mencionado, são os cenários. São aquelas automações que a gente pode fazer para construir e atingir os nossos objetivos. Eu tenho algumas aqui que eu posso mostrar, e inclusive as que a gente vai fazer hoje. Eu estava testando elas esses últimos dias e elas estão por aqui, mas eu vou fazer elas de novo do zero, para vocês verem, tá? Então, esse aqui é um gerador de proposta que vai gerar uma proposta comercial e mandar por e-mail a partir de um slide, de um Google Slides, né? Você pode usar também Docs, enfim, outras formas de fazer isso. E esse aqui é uma análise de feedback, que a gente recebe um feedback a partir de um formulário, joga para a IA analisar se esse feedback é positivo, negativo ou neutro, e aí, dependendo do resultado, a gente manda um e-mail para alguma pessoa interessada, falando assim, ó, teve um feedback negativo, faz alguma coisa aí que é importante você dar uma olhada nisso. Alguém deu um feedback ruim aqui, você precisa ficar de olho. Então, são algumas ideias. Tem outras aqui que eram integrações minhas mesmo, né? Então, essa aqui, por exemplo, que está aqui embaixo, ela está até desativada, que eu não estou usando ela recentemente, mas era um gerador de invoice. Às vezes eu todo mês, né, no meu trabalho, eu preciso gerar uma invoice do que eu trabalhei, do que eu fiz. E é sempre a mesma coisa, né? Porque era um valor fixo. Então eu criei essa automação que gerava essa invoice e enviava por e-mail lá para o setor financeiro da minha empresa. Então isso é uma coisa interessante, que automatizou uma coisa. Beleza, era um dia que eu tinha que ir fazer isso, mas era chato ficar fazendo isso, né? Às vezes eu estou no meio de um negócio, tem que lembrar do invoice, tem que fazer lá. Pô, a automação já está cuidando disso para mim. Aí eu tô lá no meio do dia, do nada eu recebo uma notificação. Segue aqui o invoice, porque eu colocava a cópia para mim mesmo, né? Aí eu via quando enviava, aí eu dava uma olhada, bonitinho, deu certinho. Nem precisava mais me preocupar com isso, né? Isso é um exemplo, mas imagina o quanto de coisa a gente pode fazer a partir desses exemplos. E depois, se a gente tiver um tempinho, vou mostrar no final um fluxo que a gente fez na Bluefields, né, Rafa? Mostrar o fluxo do diagnóstico de inovação que a gente faz com o IA também, que gera um PDF personalizado para a pessoa que preencheu um formulário de diagnóstico e recebe ali toda uma recomendação do que fazer, como os programas da Bluefields podem ajudar. Isso é bem, bem maneiro, né? Então, vamos lá. Eu imagino que já tenha dado tempo de você criar sua conta aí no Make. Eu não sei se você teve essa oportunidade já, né? Se alguém quiser ajuda, tiver com dificuldade, manda aqui no chat qual que é a dificuldade que está tendo e tal. Mas se você já conseguiu criar a sua automação, a sua conta no Make, vamos criar agora a nossa primeira automação. Vamos começar aqui com criar um novo cenário, né? Ou seja, lembra, o cenário é a automação. Então, eu vou criar um novo cenário. Ele vai abrir para mim essa tela aqui. Uma tela em branco para eu conseguir desenvolver aquilo que eu quero, né? Então, vamos começar com aquele exemplo da proposta comercial, né? Como que a gente vai fazer aquele exemplo de proposta comercial? Eu vou abrir aqui um Google Drive, tá? Aqui é o meu Drive mesmo, que vai aparecer. Eu vou criar uma nova apresentação do Google com base em um modelo, só para facilitar, tá? E aí, eu vou procurar aqui um modelo de proposta. Aqui tem esse proposta de consultoria. Tem também estudo de caso, apresentação de protótipo. Eu vou usar essa aqui, ó, apresentação de protótipo. Tem outra proposta de consultoria aqui. Eu vou usar mais pelo modelo, tá? Deixa eu pegar ela aqui e vou renomear para proposta comercial. E eu vou renomear ela para template make, porque a gente vai transformar essa proposta num template. Ela vai ser um template que a partir dele eu vou gerar as minhas propostas, né? Então ela tem aqui 21 slides. Eu vou, só para facilitar, deletar alguns aqui
só para ficar mais fácil para a gente fazer o teste, tá? Aqui. Então, apresentação de protótipos. Vamos supor que aqui eu queira colocar nessa caixa de texto o nome da empresa que eu quero, para quem eu estou enviando a proposta, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável, ou o que a gente chama de placeholder. É algo que segura o lugar ali de algo que vai ser substituído. Então, como que a gente faz para criar isso no nosso template do Google Slide? A gente coloca duas chaves assim, digita o nome de uma variável, por exemplo, eu vou colocar aqui nome do cliente e fecho as duas chaves. Isso aqui, para o nosso template lá do Make, ele já vai entender que será substituído por aquilo que eu passar como nome do cliente para ele. Aqui, vamos supor, tem um índice, normalmente o índice vai ser fixo, né? E aqui é uma visão geral da proposta. Vamos colocar nesse texto aqui a nossa visão geral. Tá? Esse texto aqui vai ser substituído pela visão geral da nossa proposta. Beleza? Até aqui tá dando para acompanhar? Tudo certo? Alguém quer comentar algo no chat? Alguma coisa assim? Ó, o Roberto falou, opa, isso me interessa. Legal, Roberto. Eu pensei bastante um pouco em você, no Rafa, na Bluefields, coisas que empresas, né, normalmente fazem. Então é legal para vocês verem e já irem tendo ideias. Que nem eu falei, pessoal, vou fazer algo simples aqui, mas para vocês terem ideias e deixar a mente de vocês viajar, falar assim, nossa, e se a gente fizesse isso aqui, conectasse aquilo ali? E aí, com um pouco de pesquisa na internet, no YouTube, no Google, você consegue, às vezes, achar tutoriais de como deixar seu fluxo cada vez mais completo. Tá? Então, beleza, eu criei o template aqui. Esse título, até se a gente quisesse, poderíamos mudar. Eu vou só deixar para proposta comercial. Beleza, criamos nosso template. Como que a gente vai preencher nosso template, né? O que eu estou pensando é em criar um formulário em que eu só preencho as informações e assim que eu enviar, ele já vai cair na minha automação, pegar as minhas respostas, jogar onde precisa, enviar para quem precisa e fazer tudo do jeito melhor possível, mais automatizado possível. Então, além de criar esse template, eu vou criar aqui um formulário do Google, né? Vou fazer um formulário em branco. Formulário de proposta. Opa. Formulário de proposta. Make. Isso aqui vai ser um formulário interno, eu que vou usar na minha empresa, né? Para facilitar a popular as informações, né? Para eu não ter que ir lá no slide, procurar o slide, mudar e tudo mais, né? E aí, pessoal, às vezes, eu imagino que seja um momento de falar uma coisa importante. Para a gente fazer uma automação, a gente precisa ter um fluxo padronizado. Porque se eu tiver um fluxo que muda toda vez que eu for fazer, fica difícil automatizar. Eu vou fazer a automatização para um caso, aí logo na próxima vez já vai ser diferente. Então, pensem no fluxo que vocês têm, tudo aquilo que é igual toda vez que você vai fazer. Isso é uma coisa que dá para automatizar. Se tem coisas que você faz que sempre é diferente, tenta ver se dá para reduzir o escopo disso, dá para deixar um pouco mais padronizado. Por exemplo, aqui na proposta comercial, imagina que a gente tem várias pessoas do time, por exemplo. Só que dependendo do tipo de proposta, o time vai ser um, o time vai ser outro. Dá lá pela automação para a gente adicionar slides de time, se eu quiser. Então, eu vou adicionar esse slide com essa pessoa X, esse slide com essa pessoa Y, porque o projeto é assim. Ou quando for um outro projeto, eu vou adicionar de outra forma. Tem como a gente programar nosso formulário, colocar nosso time todo ali, fazer, sei lá, um checkbox que marca, ó, considera esse e esse time, e ele consegue lá na automação colocar os slides que a gente quiser. Então, vamos tentando visualizar como que essas coisas personalizadas a gente consegue, inclusive, deixar mais genéricos para a gente fazer. Tá? Então, ó, a primeira coisa que eu preciso é o e-mail do cliente, né? Porque eu preciso enviar para ele. Então, eu vou colocar aqui o e-mail do cliente, tipo resposta curta. O nome do cliente, né? Que é o que a gente colocou lá na proposta, né? Nome do cliente. E visão geral. Vamos colocar aqui uma visão geral do nosso projeto. Visão geral. Geral. Beleza.
Além do nome do cliente, eu estou pensando que quando eu for escrever o e-mail para ele, eu quero que ele chame a pessoa pelo nome, né? Então, eu vou colocar aqui como nome... Deixa o nome do cliente como nome do cliente mesmo, vou colocar aqui como nome da empresa. Nome da empresa. Essa aqui vai para o slide. E aqui eu vou mudar, então, para nome da empresa. Beleza. Legal. Tranquilo, coloquei esses campos, vou publicar esse form. Publicar. Legal. Lá no meu make, agora, qual que é o gatilho da minha automação? Eu fui lá e preenchi o form, certo? Vamos colocar aqui. Form. Ó, Google Forms, tá vendo? Ele tem um módulo do Google Forms para trigar ou startar, né, a minha automação. Então, a gente tem que procurar aqui algum módulo, algum tipo de ação que fique observando as respostas, que é esse mesmo aqui, ó, Watch Responses. Então, toda vez que uma nova resposta for recebida. Legal. Eu já tenho uma conexão aqui com a minha conta, mas você pode clicar aqui em Add e fazer o sign-in com o Google. É bem tranquilo. E se tiver qualquer problema, a documentação do Make, ela ajuda muito. É só seguir certinho o passo que você vai conseguir conectar tranquilamente, tá? Como é que eu pego esse Form ID? O Form ID é só você estar na tela de edição aqui, é esse numerão aqui que está na frente do D, na URL. Então, você pode pegar esse cara aqui, ó, e colocar aqui. Dá para você pesquisar também por nome do documento e tal, ele acha para você o ID. Mas sabendo o ID já fica fácil. E aqui eu vou colocar esse limite de 1, que eu quero processar uma resposta por vez, para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo aqui. Quando que você quer começar esse trigger? Porque esse formulário ele já pode ter recebido outras respostas, né? Aí ele vai perguntar para você, você quer que eu processe essas respostas que já veio? Eu vou falar que não, eu quero só from now on, a partir de agora você processa as respostas. Legal. Então a gente pode testar. Vamos testar aqui, ó. Se eu der um run once, ele vai procurar uma resposta e vai executar. Então eu vou fazer minha primeira resposta aqui, ó. Pegar copiar o link. Vou fazer uma resposta de exemplo, porque vai ajudar a gente a colocar um e-mail qualquer aqui. Vai ajudar a gente a visualizar como que essa resposta chega. Empresa ABC, visão geral. Essa proposta é para um projeto. Enviou. Ele registrou essa resposta. Agora, lá no meu make, eu vou dar um run once e ele vai encontrar essa resposta e vai falar, opa, ó, tem uma resposta nova aqui. Então, ó, tá vendo? Visão geral, e-mail do cliente, nome da empresa e nome do cliente. Chegou tudo aqui, belezinha. Tá? Deixa eu ver se eu consigo... Não sei se eu consigo zoom aqui. Né? Agora, o que eu vou fazer? Próximo passo é criar a minha apresentação de proposta comercial. Então, vou pegar aqui o Google Slides, e ele tem aqui, ó, Create a Presentation from a Template. É esse aqui que eu vou usar. Mesma coisa, a gente vai fazer uma conexão com a nossa conta do Google, tudo certo. Aqui vem o título. O título da nossa apresentação que eu vou duplicar e substituir aqueles valores lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, proposta comercial. E aqui eu começo a usar os dados que estão chegando no form. Então, eu vou pegar aqui, ó, o nome da empresa. Proposta comercial. Aqui, ó, tá vendo? Eu abri o nome da empresa, ele tem essa opção Text Answers, que são as respostas. Aí eu tenho o Answers aqui e o Value. Então, é esse cara que eu quero usar. Ele até tá mostrando ali, ó, a empresa ABC, que é o que eu tinha preenchido. Então, proposta comercial, passei o valor aqui. Copy a presentation. Agora, eu preciso selecionar a apresentação de template. Eu vou usar esse by drop-down mesmo. Vai tá lá no meu Drive a apresentação. E aqui eu vou escolher o arquivo. Eu acho que é essa aqui, ó, proposta comercial template make. É essa aqui que a gente criou mesmo. Então, ele já achou, e olha só, ele já identificou as duas variáveis que eu criei lá como template, que é o nome da empresa e a visão geral. O que eu vou pôr no nome da empresa? Eu vou pôr aqui, ó, o nome da empresa mesmo, esse mesmo valor. O que eu vou pôr aqui em visão geral? Eu vou procurar aqui o campo da resposta de visão geral. Ó, essa proposta é para um projeto.
Beleza. E para onde que vai o documento criado? Aqui, ó. Click here to choose folder. Eu vou botar aqui mesmo, no meu Drive. Salvei. Beleza, vamos submeter uma nova resposta aqui? Mateus.123, arroba 123.com. Eu sou Mateus, empresa 123, visão geral, proposta do projeto. Enviei. Vou rodar manualmente aqui, ó. Se isso aqui tivesse ligado, se essa automação tivesse ligada, ele já ia ter pego isso e feito o processamento. Mas eu estou rodando manualmente aqui. Então, olha, ele está indo lá, pegando o template, substituindo os valores. E se a gente for lá no Drive, ó, vou procurar aqui proposta comercial, deixa eu atualizar aqui para ele pegar o atualizado, ó. Proposta comercial. Ó, empresa 123, ele achou aqui, ó, que ele acabou de criar. Olha lá, ó, empresa 123, tá vendo? Ele substituiu o nome do cliente, o índice eu não tinha mexido nada, e aqui, proposta do projeto, que é a visão geral, onde a gente vai escrever o texto e tudo mais. Esse texto podia ser gerado por IA, esse texto podia ser feito de N formas diferentes. Mas tudo que você teve que fazer foi preencher um formulário. Poxa, que legal. E agora, se eu quiser mandar isso aqui como anexo? Como anexo, a gente precisa baixar esse slide como um PDF, por exemplo, né? Para ficar travado para edição. Então, eu vou lá no Google Drive, pegar aqui o Download a File, que é para baixar um arquivo. Ele tem, de novo, uma conexão com o Google Drive. Essa conexão, ela é um pouquinho mais longa de ser feita, então, se você seguir o passo a passo do Help aqui, vai funcionar. Você vai ter que criar um projeto ali no Google Cloud e tudo mais, para ele lidar com o billing, né? Porque essa API aqui é uma API especial, que você tem que, talvez, configurar um cartão de crédito e tal, mas é muito, muito barato e dificilmente ele cobra para esses testezinhos aqui, porque tem um free tier bom também. Então, ó, o ID do arquivo, deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui da lista. Deixa eu ver se é esse. Aqui, ó, proposta comercial empresa 123. Beleza, peguei esse cara aqui. Aí eu vou abrir as configurações avançadas e vou falar assim, ó, converta Google Slides para PDF, porque aí ele baixa como PDF, não como Google Slides mesmo, né? Então eu vou salvar. E aí o que eu vou fazer com esse anexo que eu vou baixar? Eu vou enviar um e-mail. Vou enviar um e-mail. Ó, send an email. De novo, vou conectar com o Google. Qualquer necessidade a gente vai configurando lá. E passar aqui o endereço de e-mail. Qual que é o endereço de e-mail? O e-mail do cliente. Ó. Então, eu vou colocar aqui aquela resposta, o velho. O subject é a proposta comercial. Posso até colocar o nome da empresa de novo, né? E qual que é o conteúdo, né? O que vai estar no corpo do e-mail. Olá, aí eu posso puxar o nome do cara, né? Olá, a pessoa. Segue proposta conforme conversamos. Atenciosamente. Agora eu preciso adicionar o meu attachment, né? Meu anexo, que vai ser o quê? O que veio aqui do Google Drive Download a File. Então ele já entendeu que tem um arquivo vindo do anterior, do módulo anterior, ele já está colocando aqui como anexo. Então eu vou salvar. Deixa eu ver, faltou alguma coisa? Não, aí foi. E bora submeter então aqui, enviar outra resposta. Vamos lá, agora tem que colocar um e-mail real, né? Vou colocar o meu aqui para chegar no meu e-mail. Mateus, nome da empresa. Empresa 123. Vou colocar a empresa ABC agora, vai. Proposta comercial. Isso aqui podia ser um texto grandão, tá? Sobre o projeto XYZ e assim por diante. Eu vou enviar. Beleza. E agora eu vou rodar.
Ele está rodando, recebeu ali o formulário, está criando o template do Google Slide, agora ele está baixando a apresentação de lá e está mandando o e-mail. Vamos esperar ele mandar um e-mail, eu devo receber esse e-mail na minha caixa de e-mail já já. Fantástico isso aí, cara. Eu tentei fazer aqui, Matheus, mas eu travei uma parte ali, mas essa questão de conectar a conta, né, que isso aí demora um pouquinho mais. Mas, cara, dá para seguir o passo a passo, sim, tranquilamente. Nossa. Legal. Estão conseguindo ver aqui, ó? Tá conseguindo ver aqui, Rafa, o e-mail? Eu tô. Uhum. Esse e-mail aqui, ó, veio com anexo. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele, ó. Veio com anexo em PDF, ó. Belezinha para a pessoa ver. Entendeu? Isso é uma coisa muito legal que dá para fazer. Eu tenho um e-mail que eu estava fazendo teste ontem. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui e mostrar para vocês. Pior que eu acho que eu vou perder aqui. Foi um e-mail um pouquinho mais elaborado que eu criei. Por quê, pessoal? Dá para você criar aqui nesse e-mail, no conteúdo, HTML. Então dá para você deixar esse e-mail muito customizado. Você vai no chat GPT, pede para ele criar um template de e-mail em HTML e o seu renderizador de e-mail ele consegue ver, então fica colorido, bonitinho, fica bem organizado, fica alinhado ali, fica super agradável de receber. Dá até para você colocar imagem e tudo mais. Então fica um negócio muito legal, muito customizado que dá para a gente fazer. Então essa aqui é a primeira automação que eu queria mostrar para vocês hoje, que não usa IA, mas que eu tenho certeza que já faz a vida de vocês ser muito mais fácil, muito mais organizada no dia a dia, né? Nossa, muito, cara. Isso aí é ouro, né? E, cara, assim, foi rapidinho, né, para fazer. Nossa, foi questão de minutos ali, né? Qualquer um pode construir bem facilmente. Depois que você faz a conexão com o Google, fica fácil de você puxar os passos do Google, né? Então, a parte de conexão é a coisa mais chatinha, mas a gente consegue depois buscar itens ali na internet e tal que nos ajudam, tutoriais mesmo, dá para a gente conectar. Não é difícil. Seguir exatamente passo a passo, vai funcionar, tá? Eu tô vendo aqui no chat que o Roberto perguntou, dá para fazer no Canva? Roberto, aqui, se você olhar, ó, eu vou até ver o que tem de Canva aqui. Canva. Ó, ele tem o conector do Canva. Mas eu acho que no Canva, eu não sei se você consegue fazer dessa forma que a gente estava fazendo aqui, que é usando um template com os nomes, trocando os nomes, né? Eu acho que o que você consegue fazer aqui de Canva é um pouco mais limitado. Então, teria que dar uma pesquisada mais a fundo para saber as funcionalidades que são possíveis fazer aqui, tá? No Canva. Beleza? Então, tudo certo? Podemos ir para nossa segunda automação do dia? Podemos, claro. Tudo certinho. Ó, depois que eu fiz ela, ó, fica aqui em cima o botãozinho para eu ligar ela ou não. Então, se eu ligar ela, agora qualquer resposta que eu der naquele formulário, ele vai executar. Beleza? Agora eu vou desligar porque eu não quero executar nada com ele aqui. Vamos ver aquela. Oi, pode falar, Rafa. Então, nessa automação que você fez, usaria três. Eu esqueci o nome da palavra exatamente, mas 3 pontinhos ali operações, né? Isso. E no caso 4, porque a gente tem recebe o formulário, cria a proposta, baixa e envia e-mail. Então 4. Então tem que pensar que toda vez que eu submeter, eu vou gastar 4 operações minhas, tá? Beleza. Vamos fazer um outro exemplo aqui, que agora é um formulário de feedback, que a pessoa pode colocar um feedback, e eu quero ver a IA me ajudando a categorizar esse feedback, se é bom, se é ruim, e fazendo alguma coisa se for um feedback ruim, né? Então, a primeira coisa que eu vou conectar aqui de novo é um form do Google. Então, eu vou procurar aqui aquele Watch Responses, né? Eu tenho um form pronto que eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que é feedback. Aqui, ó. Esse form aqui, ele é bem simples. Ele tem um e-mail e deixa aqui seu feedback. Só isso. O ID, de novo, lembra? Ele está aqui em cima na URL. Copiei. Vou jogar aqui.
colocar o limite de 1 para processar uma resposta de cada vez, e a partir de agora, porque senão ele vai rodar para tudo que já aconteceu antes, né? Deixa eu submeter, então, uma resposta. Copiar link, copiar, fechar esses outros aqui. Beleza. Então, eu vou colocar aqui, Mateus@123, porque eu só estou testando, né? Eu gostei. Vamos rodar e ver. Ó, recebeu aqui as respostas, digite seu melhor e-mail e deixe seu feedback. Legal. O que eu quero fazer agora? Tá? Eu quero jogar isso lá para o ChatGPT para ele me ajudar a entender se esse feedback foi positivo ou negativo. Tá? E aí eu vou usar um feedback um pouquinho mais elaborado. Então, eu vou procurar aqui o conector da OpenAI, que é do ChatGPT. Eu vou selecionar esse Create a Completion. Create a Completion é basicamente quando você entra no ChatGPT e começa a digitar alguma coisa e ele te responde. Aquele chat que você cria, aqui na API ele chama de Completion, tá? Então a gente clica aqui, Create Completion. Eu preciso de uma conexão da OpenAI. Essa aqui eu vou mostrar como faz, porque ela é simples, ó. O que você precisa? Você precisa de uma API Key e o ID da sua organização. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá entrar em platform.openai.com. Não é no chatgpt.com, tá? Não é no chat.openai.com, é no platform.openai.com, tá? Você vai criar uma organização aqui, você vai logar, você já vai ter a sua organização padrão, sua organização pessoal. E aqui a gente tem que configurar a nossa chave de API, que é para eu conseguir fazer essa conexão entre o Make e a OpenAI. Você configura isso nessa aba aqui, ó. Eu fui aqui em Dashboard e API Keys. Tá dando para ver aí? Tá muito pequeno, qualquer coisa eu... Não, eu consegui entender, sim. Tudo certo. Beleza. Eu já criei uma chave de API aqui, mas eu posso criar uma nova aqui. É tranquilo. Coloca um chave 2, sei lá. Ela vai estar atrelada a esse projeto. Permissões completas, beleza. Create Service Key. Ó, ele cria esse código que eu vou usar lá na minha conexão com o Make. Então, eu peguei esse valor e eu vou colocar ele aqui. Legal, agora eu preciso do ID da minha organização. Qual que é o ID da minha organização? Agora eu preciso achar qual que é o ID da minha organização. Aqui, organização, aqui, ó. Eu vou na configuraçãozinha, no Settings. Aqui tem Organization, General, eu tenho meu Organization ID aqui. Eu pego esse cara aqui, jogo lá, Organization ID. Vou até colocar como 2 aqui. Save. Beleza, olha, ele já fez uma chamada de exemplo e conseguiu funcionar. Conectou lá com a minha API. Eu vou precisar, pessoal, setar aqui um billing, que é para ele cobrar por essa chamada de API. Ele sempre cobra, tá? Todos os tokens que você passa, ele vai cobrar. Então, você precisa setar um billing aqui. Você coloca o payment method, um cartão de crédito, ele vai cobrar de você, você adiciona um crédito, né? Add to credit balance, ele só consegue adicionar pelo menos $5. Então, é o mínimo que você vai colocar. E, ó, de todos os testes que eu já fiz, esses $5 caíram para 4,83. Então, é muito barato mesmo. Tem gente, inclusive, que não paga os $20 do ChatGPT e usa só via API, porque é muito mais barato. Só que aí você não tem todas as funcionalidades que lá a telinha do ChatGPT tem, né? Então, conectou aqui, colocou um billing, tá tudo certo. Modelo, eu vou selecionar aqui o O4 Mini, que ele é bem tranquilo, ele funciona muito bem. Mas tem vários modelos ali que a gente poderia selecionar. Aí, ele tá me dando aqui, o que eu vou passar para ele? Eu preciso passar a mensagem, né? A mensagem eu vou colocar aqui como user, que é a mensagem que o usuário está mandando, né? Que é como se fosse você lá conversando na telinha dele. Então, essa aqui vai ser o feedback. Ó, deixa aqui seu feedback. Passo aqui. E eu posso colocar também uma mensagem de instrução para ele. Como que a gente vai fazer isso? É para falar para ele o seguinte, ó, eu vou te mandar um feedback, você precisa me avaliar se é bom ou ruim, entendeu?
eu uso o próprio ChatGPT para me ajudar a fazer esses prompts. Então, crie um prompt que será usado na API do ChatGPT para classificar um feedback em positivo, negativo ou neutro. Faça um prompt estruturado e retorne. Nossa, escrevendo tudo errado aqui, hein? E que retorne no seguinte formato. E aí eu estou pensando no formato já, porque eu vou usar isso depois. Então eu vou abrir tipo um objeto aqui e vou colocar aqui, ó, sentimento. Aí eu colocar o tipo string, né, que seria um texto. No caso aqui, opção, né? Opção, positivo, negativo, neutro. E o resumo, porque se eu quiser mandar um e-mail falando assim, ó, tem um feedback ruim, fica de olho, eu vou mandar um resumo. Então aqui texto também. E aí eu fecho isso aqui. Aí ele vai criar esse prompt. Ó, ele está criando tudo. Aí aqui, ao invés de colocar agora analise o feedback abaixo, eu vou usar um outro estilo de colocar aqui, ó. Eu vou colocar isso como uma nova mensagem do tipo developer system, que é para dar as instruções para ele, entendeu? Então é assim que ele vai fazer. Eu vou até colocar esse aqui antes do usuário. Então ele vai mandar esse aqui como instrução e aí depois o feedback do usuário, tá? Deixa eu salvar e vamos ver o que ele vai me retornar quando eu colocar um feedback aqui. Deixa eu pegar aqui, eu tenho no meu GPT vários feedbacks que eu pedi para ele criar. Eu vou colocar aqui um feedback grandão. Nesse caso, ele é negativo. Vamos ver o que ele vai voltar. Ó, então, recebi. Estou batendo lá na API agora para ele me devolver o valor. Ó, vamos ver o que ele respondeu? Olha só. Tem aqui o result, sentimento negativo, resumo. Cliente relata atendimento satisfatório, dificuldade de resposta, descumprimento de prazos, entregas divergentes do prometido e falta de comprometimento e transparência. Pô, legal, ele me ajudou já. O que eu posso fazer agora? Eu posso colocar um outro módulo aqui do próprio Make que vai pegar essa resposta, que é um formato JSON, depois você pode procurar melhor o que é esse formato, mas esse formato de objeto, né, com propriedades, e eu posso transformar isso em algo que o ChatGPT me manda texto, né? Eu posso usar isso para colocar nos próximos fluxos ali. Então, eu vou criar uma estrutura de dados que é o quê? Sentimento e resumo. E aí ele vai tentar fazer o parsing desse texto aqui em um objeto estruturado que eu vou conseguir usar na próxima etapa. Então eu posso colocar, por exemplo, enviar um e-mail para mim. Ó, vou colocar aqui meu e-mail. Feedback negativo. Ó, eu preciso ficar atento, porque teve um feedback negativo. Aí eu posso pegar aqui o resumo e, sei lá, atenção, faça alguma coisa. Porque o feedback negativo eu tenho que ficar de olho, né? E aí, ó, aqui do jeito que tá, ele vai vir e fazer, se for positivo, negativo, qualquer coisa. Como que eu posso fazer para que só os negativos me enviem um e-mail? Para eu tomar uma ação rápida, né? Eu clico nessa ferramentinha que tá dessa conexão, e o que ele vai fazer? Set up a filter. Eu vou filtrar somente as mensagens que o sentimento for negativo. Então eu pego aqui, ó, todos que o sentimento for negativo. Então somente as que der sentimento negativo eu vou mandar um e-mail. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste. Vou colocar aqui qualquer e-mail, porque esse aqui é o e-mail do cliente, né? Então eu deixei o meu e-mail lá certinho, o que ele tem que receber. Vou pegar outro feedback negativo aqui e vou submeter, enviar. Vamos rodar e ver o que acontece.
Ele foi, beleza. Tá gerando a resposta pelo GPT. Ó, passou pelo filtro e mandou um e-mail. Vamos ver se eu vou receber esse e-mail aqui? Eu já abro para vocês já. Olha só. Feedback negativo. Cliente relata desorganização, promessas não cumpridas, atrasos, solução com erros, refazer parte do trabalho. Atenção, faça alguma coisa. Esse e-mail, de novo, poderia ser mais estruturado, né? Agora, vamos tentar um feedback positivo? Vamos pegar aqui um positivo. Um e-mail qualquer. Ó, esse é um feedback positivo. Vou enviar e vou rodar aqui para ver o que ele vai fazer com essa nova resposta. Então, recebi, bati lá no OpenAI, ó, ele não passou no filtro. Por quê? Porque o feedback dele veio com um sentimento positivo. Então, ele pegou a resposta do GPT, que vem em texto, transformou em um objeto que eu posso usar aqui no Make, tá vendo que ficou bonitinho? Ó, sentimento positivo, resumo, e ele até me sugere aqui esses campos quando eu vou preencher, entendeu? Eu consigo puxar aqui. Senão seria só um texto, igual tá aqui no Result, não conseguiria usar. E aí ele viu que o sentimento era positivo e não fez nada. Mas imagina só, a gente poderia fazer várias outras coisas aqui, tipo, cara, feedback negativo já devolve um e-mail para o cliente que o próprio GPT vai elaborar, tentando recuperar o cliente, tentando, poxa, foi ruim isso que aconteceu, o que a gente pode fazer? Ou a gente pode até usar o que o cara fez de feedback para entender qual departamento que a gente tem que mandar um e-mail para falar, ó, o pessoal está reclamando, sei lá, da limpeza nos banheiros da academia. Então, vamos mandar isso aqui para o departamento de limpeza, para o departamento lá de supply chain, sei lá, que está faltando alguma coisa, precisa comprar mais produto de limpeza, sei lá, né? Uhum. Então, aqui a gente já fez uma automação que nos ajudaria com IA a deixar nosso fluxo cada vez mais automatizado e a gente responder apenas só o que faz sentido a gente despender nosso tempo, né? Perfeito. Ei, Matheus, posso te fazer uma dúvida? Uma pergunta, acho que na verdade nem é minha, né? É do Giovanni aqui, ele perguntou, todas essas ações da OpenAI que estavam aparecendo, também dá para fazer com o Gemini? Dá para fazer com o Gemini também. A gente poderia pegar aqui, ó. Tem aqui, ó, Gemini, ó. Google Gemini AI. Vamos ver o que tem aqui, ó. Create a completion, tá vendo? Também consigo, eu só imagino, eu nunca usei esse do Gemini, mas imagino que seja também só criar uma conexão lá com a sua API do Gemini e passar a utilizar. Sempre usando a ideia, o importante aqui é a ideia. A gente passou para o GPT e vai passar para o Gemini também, ou qualquer outra IA. Uma instrução bem definida, então olha só, eu deixei claro que é para classificar apenas como positivo, negativo e neutro. Eu deixei claro exatamente a resposta que eu quero, para ele não ficar viajando. Então, eu não quero aquele, perfeito, aqui está a resposta do feedback, o resumo e não sei o quê. Não, eu não quero isso. Eu quero só o resultado. Senão, eu vou ter que ficar extraindo esse começo que não me é interessante, entendeu? Então, esse prompt, o próprio GPT ajuda você a construir. E tem várias formas. Aí a gente está falando de engenharia de prompt, né? Para extrair aquilo que você quer. E eu passei aqui como role user a mensagem que eu estou recebendo do usuário mesmo. Então ele entende, opa, system é configurações, user é de fato o feedback, aquilo que que se relaciona com a instrução do sistema que foi me passada antes. Essa ideia você usa para o Gemini, você usa para o Cloud, você usa para o Llama, para qualquer IA que você estiver usando aí. Beleza? Cara, muito show, né? Esse é um pouco mais técnico, né? Mas assim, eu que não sou técnico, eu consegui entender as coisas aqui. Eu acho que com esse passo a passo que tu mostrou, ele, assim, fica mais fácil de fazer, né? E Matheus, tem tutoriais aos montes, assim, na internet também, se a gente quiser alguma coisa, né? Tem, totalmente. O Make, ele é muito utilizado, então tem muito tutorial na internet. Esse mesmo do Google Slides, eu estava tentando pesquisar como que eu adicionaria imagens no slide. Se eu quisesse uma imagem customizada, por exemplo, que nem eu falei do time, né? Imagina que eu quero um time que tenha duas pessoas, X e Y, mas para outro projeto as pessoas é o Y e o Z.
e cada um tem sua própria imagem. Se eu tiver, por exemplo, uma planilha onde eu configuro o meu time e as imagens deles e a bio, a mini bio deles, eu posso colocar uma etapa aqui de buscar informações na planilha e tem como lá no Google Slide eu inserir uma imagem pelo Make. Então, achei isso na internet mesmo. Então, pesquisar mesmo, cara, vai ter bastante coisa. Uma dica, se você for pesquisar alguma coisa do Make, às vezes, quando você coloca assim, como fazer isso no Make? Como chama Make? Make é uma palavra em inglês muito comum. Às vezes ele não entende, né? Ele entende que Make é fazer. Então, antes do Make chamar Make, ele se chamava Integromat. Então, quando você estiver pesquisando por coisas do Make, utilizem essa palavra Integromat, que aí ele vai achar a documentação do Make mesmo. Não vai se perder nessa parte. Tá? Isso Cara, é ainda bem que importante para mudou, achar né, o esse tutorial. nome. É. Caraca, que nome Verdade. ruim. Pois é. Mas aí é bom ter essa ideia aqui na hora de fazer pesquisa. Perfeito. Legal, Matheus. Eu acho Beleza? que, cara, de conteúdo foi, nossa, uma aula perfeita aqui, cara. Foi muito massa. Acho que a galera conseguiu já entender bastante coisa. Você quer nos mostrar mais alguma coisa ou por hoje é só? Tenho aqui Tem um fluxo que dá para mostrar rapidamente, são 10h57 já. Aí aqui na conta da Bluefields, que é aquele fluxo que eu falei do diagnóstico, Isso, né? perfeito. É um fluxo que a gente pode ver, um fluxo real mesmo, que está rodando, inclusive, se você quiser fazer o diagnóstico de inovação aí da sua startup, da sua empresa, né? Você consegue fazer. Tem aqui, ó, diagnóstico de maturidade de startup. Então, vocês vão ver, é um fluxozinho grande, já é um fluxo maior. O trigger aqui não é a form do Google, é esse tally aqui, que é outro formulário, um formulário mais bonitinho e tudo mais, mas também funciona. Então aí ele vai, manda coisa para a planilha, salva as coisas, coloca uma tag no contato lá da RD Station, que é a plataforma de marketing, né? Para a pessoa, ó, preencheu a isca digital, alguma coisa assim. Aí ela faz todas as configurações, passa aqui pela OpenAI, que vai ser quem vai nos ajudar a construir o conteúdo desse diagnóstico, né? E aí, deixa eu ver, eu não sei se eu tenho o diagnóstico aqui. Um exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E o legal é que vocês também Diagnóstico. treinaram essa IA, né? Para poder fazer as respostas certinho, né? Então teve um trabalho gigantesco para fazer esse diagnóstico. Isso, exatamente. Então, ó, tem aqui um exemplo, né? Aí você recebe esse PDF no seu e-mail. Esse aqui é o template, né? Então, tem vários itens aqui que você vai receber no seu e-mail. Eu não sei se eu tenho nenhum preenchido. Acho que eu tenho um preenchido aqui, deixa eu ver. Ó, diagnóstico de maturidade, vem todo bonitinho assim. Ó, você recebe esse gráfico de teia que também é a automação que está fazendo. E para isso aqui eu tive que usar um pouco de código para fazer essa customização, né? Aí você tem aqui gaps, oportunidade de tração, enfim. Aí você tem toda aquela resposta que vem desse diagnósticozão aqui que a gente fez. Então, isso que eu queria mostrar aí, como que é um fluxo grande mesmo, assim, né? De real, digamos. E o tipo de Perfeito. ferramenta que ele pode gerar para a gente. Não, cara, maravilha, cara. Muito massa. Deu para ter uma visão geral da coisa. E para quem está nos ouvindo, seja agora, né, online aqui, ou seja, depois da gravação, gente, a gente aqui na Bluefields, junto com o Matheus e outros experts, a gente também pode colocar isso aqui que a gente viu na sua empresa, né? Existem vários projetos de inovação que a gente trabalha aqui na Bluefields e a questão de no-code e essa questão de automações e IA é só uma pequena parcela de tudo que a gente faz com projetos de inovação aqui, e a gente vai ter aí o Matheus, outras pessoas aí também para ajudar. Se você ficou com curiosidade, quer saber mais, desse QR Code ali, que está, na minha visão, que está embaixo do Matheus ali, tu vai poder agendar uma conversa, ou comigo, ou com alguém do time da Bluefields, e a gente vai poder fazer uma sessão estratégica ali contigo para saber qual que é o melhor tipo de inovação para tua empresa e para tomar as melhores decisões. E, assim,
surfar nessa onda da IA, surfar nessa onda de automação que está chegando, e a gente ouve muito falar de IA para lá, IA para cá, mas a gente não sabe muito bem na prática como fazer, né? Então o Matheus aí trouxe automações e IA agora na prática para tu já sair fazendo, e se tu precisar de mais ajuda, pode contar aqui com a Bluefields. Matheus, mais alguma palavra final aí? Não, é isso aí. Eu espero que isso tenha ajudado a, de novo, fomentar aí na cabeça várias ideias do que dá para fazer. E o legal é ter a mente viajando mesmo. Nossa, será que dá para fazer isso? E aí a gente pesquisa, pede ajuda e tal, e vai entendendo qual que é a melhor forma de fazer. Não dá para mostrar muita coisa aqui, né? Mas o pouquinho que a gente aprende, a gente já consegue dar umas ideias assim, diferentes, né? Então, eu espero que o pessoal tenha conseguido ter essa sensação mesmo. Sim. Não, com certeza. Hoje foi só a faísca inicial, né? Espero que o pessoal comece a usar bastante isso aqui, porque, nossa, cara, ajuda demais o dia a dia. Ajuda demais. Com certo? certeza. Então, Matheus, muito obrigado, cara. Nossa, brigadão aí por passar essa 1 hora com a gente, nos ensinando. Ele preparou todo o material com muito carinho e dedicação. E espero que vocês realmente consigam colocar em prática aqui, como eu estava fazendo aqui no Make. E é isso, pessoal. Vamos se falando aí, qualquer coisa, contate a gente aqui da Bluefields. E, Matheus, brigadão, cara. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.